Olá, tudo bem com vocês, moçadinha? Como é que vocês estão? Vamos continuar os nossos estudos de literatura. Primeiro colegial. Gente, a gente vai dar uma introdução agora para vocês sobre a escola literária do trovadorismo. Eu enviei no grupo de vocês o slide que eu estou me baseando para dar essa aula para vocês, para ficar mais fácil para vocês acompanharem aí. Tudo bem? Tá? Então vão acompanhando mais ou menos no slide para que vocês possam ter uma referência do que eu estou falando, tudo bem? Na apostila de vocês, essa aula é da página 60, tudo bem? Na página 60, iniciando o trovadorismo, ok? Eu estou com o meu computador aqui na minha frente e à medida que eu for mudando de slide eu vou avisando vocês, tá ok? Bom, agora eu estou no slide das eras literárias, tá bom, gente? Eu já falei isso, eu já comentei mais ou menos isso com vocês, moçada. Eu disse que na literatura nós costumamos dividir a literatura em eras, tá? Nós falamos lá que existe a era medieval, a era clássica e a era moderna, dentro da literatura portuguesa. E dentro dessas eras medievais nós temos as escolas literárias. Vocês lembram lá, né? O que vai importar pra gente agora nesse momento é a era medieval. Que dentro da era medieval nós temos a escola do trovadorismo e a escola do humanismo. Então, essa é a primeira coisinha que vocês têm que saber, essa divisãozinha de eras que está aí no segundo slide, tá ok? Aí no terceiro slide a gente vai comentar um pouco sobre o contexto histórico dessa relação da era medieval, tá ok? Por que é importante o contexto histórico? Logicamente que a história ela vai influenciar diretamente nas composições literárias da época, tudo bem, ok? Bom, o que nós podemos falar do contexto histórico? Olha só o contexto histórico da Idade Média no slide que vocês têm aí, ó. Eu começo assim a falar para vocês, ó, a Idade Média perdurou do século XII ao século XIV, XV, mais ou menos lá, ok, gente? Então, para vocês se orientarem nessa relação de datas. Então, 12, 13, 14, 15 era medieval, tá ok? O sistema que colocado na época, economicamente falando, é o sistema feudal, o feudalismo, tá? Importante sistema. Nesse sistema nós temos o quê? Principalmente a relação dos senhores feudais com os seus servos. Lembrando que a sociedade medieval da época ela era dividida em clero, nobreza e os servos, os trabalhadores. Lembra lá? Então, clero, nobreza e servo, ok? A relação entre os nobres e os servos era uma relação que a gente chamava de relação de vassalagem. O que é uma relação de vassalagem? Importante esse nome, porque lá na poesia nós vamos ver que o fato histórico influenciou também a composição poética. Então não esquece esse nome, ó, relação de vassalagem. Como eu disse para vocês, o feudalismo. O que era a relação de vassalagem, então? O senhor feudal, que era o dono das terras, né? Eles dividiam as suas terras, esse dividir entre aspas, por favor, me entendam assim, não dividiam doando, mas dividiam querendo algo em troca, eles dividiam as terras através dos seus servos, tá ok? E essa divisão, os servos ficavam como se fossem, assim, servos fiéis agora ao senhor feudal que lhe deu a possibilidade de trabalhar, que lhe deu a possibilidade de plantar, né? Mas tudo isso, gente, há trocas. Tá? Os senhores feudais não eram bonzinhos, olha, pega a sua terra, faz o que você quiser, não, 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 né? Você vai ter que trabalhar na sua terra, você vai ter que produzir, e uma parte dessa produção, uma grande parte dessa produção, ficava para o senhor feudal. Mas existia essa relação, gente, de vassalagem. Ou seja, o servo era totalmente fiel àquele senhor feudal que lhe deu a terra. Essa possibilidade dele trabalhar e sustentar a sua família. Ok, gente? Tudo bem? Então isso está no slide Sociedade Feudal, se vocês verem lá. O slide clero, nobreza e servos. Ok, gente? Depois desse slide, nós temos um slide chamado Feudalismo, em que eu defino para vocês, bem rapidinho, o que significa o feudalismo em poucas palavras. Olha, vamos ler comigo o slide, ó. Feudalismo, forma de organização social, política e econômica baseada na relação de fidelidade, vassalagem e dependência entre os
homens. Esses senhores feudais, gente, os donos da terra, eles também tinham um nome chamado de... Eles eram suzeranos, né? Os suzeranos, senhores feudais, também eram chamados de suzerano. Então também tinha essa denominação para que vocês, de repente, possam cair em algumas questõezinhas, essa definição que vocês possam ter, tá ok? Suzerania e vassalagem, tá? Senhor feudal, suzerano e vassalagem. No slide, eu faço um slide bem específico para vocês disso também. Vai lá no slide, por favor, gente. Suzerania e vassalagem. Suzerania e vassalagem. Olha só, ó o que o slide fala para vocês, ó. Suzerano era quem doava feudos, senhor feudal, em troca de apoio militar contra invasores. Os feudos naquela época, gente, eram eram protegidos, né? Eram muralhas, né? Muralhas gigantescas, exatamente para que essas invasões fossem um pouco sanadas, tá? Esses suzeranos, esses servos, esses trabalhadores, né? Eles também, em troca dessa terra, tinham que proteger o feudo, né? Para que eles próprios também não sofressem consequências, tá? Continua a leitura lá. E vassalo era quem recebia os feudos, ok? Tudo bem? Assim, continua a leitura do slide, gente. Assim acontecia o estabelecimento de alianças entre senhores feudais e o que estava em jogo era a proteção, apoio militar e doação de terras, ok? Tudo bem, gente? Então, facinho, relação de vassalagem. O professor de história com certeza já comentou isso com vocês. Aí aqui é apenas para vocês darem uma lembrancinha nisso aí. Tá ok, gente? Outro ponto importante quando a gente fala em trovadorismo, principalmente na literatura, nós podemos esquecer que na Idade Média a igreja tinha um grande poder. Então tem um slidinho aí escrito Igreja na Idade Média. Vai para esse slide, logo em sequência. Se a igreja tinha um grande poder, gente, o comportamento humano daquela época, da era medieval, estava totalmente centrado nas posições da igreja, ok? Nos dogmas da igreja. E quando se centra, e quando se centraliza, e quando se coloca na igreja toda essa potencialidade de poder, as decisões da sociedade deveriam passar também pela Igreja Católica. Vou dar um exemplo prático para vocês, né? Se o rei era indicado a ser rei, né? Um nobre indicado para ser rei através das suas descendências, enfim, de qualquer coisa dessa maneira, ele tinha que ter a bênção da Igreja Católica, tá? Olha só, a bênção do Papa, da Igreja, né? Você é rei, mas você é rei apenas em terra. Você tem que ter a bênção da alma para ser um verdadeiro rei. Olha o dogma, olha o comportamento sendo influenciado pela Igreja Católica. E quando esse comportamento é influenciado pela Igreja Católica, gente, nós temos o que nós chamamos de teocentrismo. Deus, centrismo, centro. Deus no centro das decisões do comportamento humano. Veja o slide que eu coloquei para vocês aí, ó. Cultura medieval, teocentrismo. Deus no centro do pensamento do homem, ok? A influência da religiosidade na cultura se deve ao fato de a habilidade de leitura e da escrita estar em poder de quem? Da igreja, né? A igreja que tinha o poder da leitura, a igreja que tinha o poder da conscientização da inteligência, né, da memória, a igreja que detinha todos os livros de conhecimentos, tá ok? Ou seja, esses conhecimentos não eram distribuídos para a sociedade em geral, ok, gente? Membros do clero é que tinham esses conhecimentos, ok, gente? Bom, depois desse contexto histórico bem rapidamente, vamos falar sobre o trovadorismo propriamente dito. Da onde surgiu o trovadorismo, o nome trovadorismo, né? O nome trovadorismo, gente, surgiu de uma palavrinha que significava artista, né? Por exemplo, o trovador. Olha só que legal. Trovador, trovadorismo. Então, o trovador era o artista da época. O artista da época medieval. Ok, gente? Professor, só existia esse tipo de artista na época medieval? Não, lógico que não, tá? O trovador era aquele artista que realizava, que escrevia, que compunha os seus textos poéticos, mas com uma característica muito interessante. Além de compor os seus textos poéticos, esse trovador também acompanhava esse texto poético com instrumentos musicais, ok? Por isso que
A relação literária na época do trovadorismo era conhecida como cantiga. Nós tínhamos na época do trovadorismo as chamadas cantigas. Então o que eram cantigas? Textos acompanhados por música. Textos acompanhados por música. Tudo bem? Ok? Tem uma tela aí no slide de vocês chamado O Trovadorismo, Trovadores. Vejam lá, gente, por gentileza. Vejam lá, olha só. Trovadores. Na lírica medieval, os trovadores eram os artistas de origem nobre que compunham e cantavam com acompanhamento de instrumentos musicais as cantigas, poesias cantadas. E do ladinho do slide, para que vocês não esqueçam disso para vocês, que não existia só o trovador de artista na época do trovadorismo, eu coloquei algumas relações de alguns artistas. Olha só, trovador. Ah, e o trovador, gente, pertencia à alta nobreza. Era um músico, quem compunha, quem escrevia, né? Aí outro artista, ó, o Segrel, era um nobre, um poeta, um cantor, mas um pouco mais baixo. Aí vinha o Jogral, compositor e cantor. Olha o Menestrel, era o cantor. Tá? As soldadeiras acompanhavam o Jogral, tá, ok? Mas a pessoa mais importante, realmente, fazendo uma escala de importância entre os artistas, era o trovador. Tanto é que deu o nome da escola literária, trovadorismo, ok, gente? Marco inicial do trovadorismo. Marco inicial. O que marca o início do trovadorismo? Uma cantiga. Uma cantiga chamada Cantiga da Ribeirinha, escrito pelo trovador Paio Soares de Taveiroz. Paio Soares de Taveiroz. Então, olha só, não vamos esquecer mais? O que marca o trovadorismo? Qual é a marca literária? Qual é o marco inicial do trovadorismo? Uma cantiga. Uma cantiga que chama Cantiga da Ribeirinha, tá? É uma dedicação a uma senhora da corte, né? Depois vocês vão entender que essa senhora tinha algumas relações meio pecaminosas, mas vamos deixar por aí, né? Essa Cantiga da Ribeirinha já é dedicada a Maria Paz Ribeira, né? Por chamar Cantiga da Ribeirinha, ó. Maria Paz Ribeirinha, tá ok? Paio Soares Taveiroz. Então vamos lá, gente. Qual que é o marco literário do trovadorismo? Cantiga da Ribeirinha. No slide eu coloco para vocês essa Cantiga da Ribeirinha, ó. No mundo não me separelha, mente me for como me vai, caja moro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha. Que difícil essa leitura! Pois é, era o galego português. O que eu acabei de comentar para vocês, de ler para vocês, era o galego português. Então não era o português normal, né? Era o galego português, meio que espanhol misturado com português, né? Que depois ia surgir a língua portuguesa propriamente dita. Então tem um slide só da Cantiga da Ribeirinha para vocês aí, tá? E mais ou menos, gente, a Cantiga da Ribeirinha, ela fica indecisa em relação aos marcos, ou é 1189, ou é 1189 ou 1198. Não tem ao certo uma característica específica disso, tá? Mas o importante, Cantiga da Ribeirinha, marco inicial do trovadorismo. Ok, gente? Como que eram divididas as cantigas? Cantigas, texto poético, mais música, né? As cantigas eram divididas em cantigas lírico-amorosas e cantigas satíricas. Tem um slide para vocês, olha só, cantigas trovadorescas. A cantiga lírica é dividida em amor e de amigo. A satírica de escárnio e de maldizer. Nessa aula, a gente só vai focar nas cantigas de amigo e nas cantigas de amor. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com a cantiga de escárnio e de maldizer. Então vamos lembrar rapidinho? Como é que eram divididas as cantigas? Lírico-amorosas, divididas em amor e amigo. Cantigas satíricas, divididas em escárnio e maldizer. Qual que é a diferença de uma e de outra? Lírico-amorosa, olha, o próprio nome está dizendo, amor, compaixão, né, dedicação, amor platônico, né? Lírico, amor. Cantigas satíricas, essa ironiza, essa zomba, essa brinca, tá? Olha a diferença, bem uma delas, tá ok, gente? Aí passando para o último slide de hoje, as diferenças existentes entre cantiga de amigo e cantiga de amor. Fácil, nos exercícios a gente vai poder trabalhar melhor isso, tá, gente? Vamos lá para diferenciar rapidinho. Cantiga de amor, cantiga de amigo, lírico-amorosas. A cantiga de amor, o eu lírico que fala, o eu lírico que escreve, né? É o masculino, ok, gente? Já de amigo, quem fala é o lírico feminino. Vamos tomar cuidado, gente. Tanto na cantiga de amor quanto na cantiga de amigo, quem escrevia, na verdade, era um trovador, era um homem, tá ok? Mas o eu lírico em cada cantiga era diferenciado. O homem, o trovador, escrevia tanto a cantiga de amigo quanto a cantiga de amor. Mas na cantiga de amor, o eu lírico, a voz eu lírica do poema era um masculino. Na cantiga de amigo, a voz eu lírica do poema era o feminino. Ok? Tudo bem? Outra diferença, gente.
O objeto desejado na cantiga de amigo era assim direcionado, não, a Mia Senhor. Mia Senhor. Senhor, naquela época, na língua galego-português, né? Naquela época, Senhor significava senhora. Então é fácil. Se dentro de uma cantiga eu tiver Mia Senhor, que é o lírico que é masculino. E se lá na cantiga de amigo eu tiver esse tipo assim, ó. Meu amigo foi embora. Meu amado foi embora. Olha, qual é a voz? Meu amado, meu amigo, a voz é feminina. É o lírico feminino, tá ok? Aí, ó, na cantiga de amor, o homem presta o que a gente chama de vassalagem amorosa. Gente, vassalagem amorosa. Lembra desse nome que eu falei pra vocês? De onde eu tirei esse nome, vassalagem amorosa? Ah, lá de trás, né? Lá do contexto histórico, a relação entre o senhor feudal e o seu servo, que eles tinham uma relação de vassalagem, de fidelidade. Aqui na cantiga de amor também eu vou ter essa relação, tá? Agora, poeticamente falando, ou seja, o eu lírico, aquele que fala no poema, o masculino na cantiga de amor, vai ser vassalo da mulher, vai ser o seu servo, né? Vai ser seu escravo para tudo que ele quiser, né? E esse amor é um amor quase que inatingível na cantiga de amor, porque é o amor entre uma pessoa pequena da sociedade em relação a uma dama da nobreza. Então o amor na cantiga de amor era um amor quase que impossível. Então esse amor é um amor platônico, um amor idealizado, o amor cortês. O que é o amor cortês, gente? É aquele amor dedicado, aquele amor educado, né? Que se você vê o ombrinho da sua amada, já é uma afronta. Esse é o amor cortês da cantiga de amor. E o ambiente da cantiga de amor? É o palaciano. Olha a cantiga de amigo, gente. Lembra a cantiga de amigo? O eu lírico da cantiga de amigo é o eu lírico feminino. Meu amado, onde você está? Estava na guerra, você foi para a guerra, não está demorando voltar, né? E você sabe o que acontece na cantiga de amigo? O eu lírico feminino vai apelar para a natureza, vai apelar para a mãe, vai apelar para a tia, vai fazer assim mais ou menos, ó. Olha uma cantiga de amigo. Ai flores de verde pino, se sabedes nova de meu amado, ai Deus eu é. Olha só, se sabedes nova de meu amado, ai Deus eu é. Ai flores de verde pino. Olha para quem que ela está pedindo que o amado volte. Para onde está seu amado? Para a natureza. Então o ambiente da cantiga de amigo é o ambiente bucólico, é o ambiente da natureza. O ambiente da cantiga de amor é o ambiente palaciano, tá? Na cantiga de amigo, é meio que diferente, né? O eu lírico feminino deseja que esse amado venha, ou seja, já teve o contato físico, né? Na cantiga de amigo é desse jeito. Na de amor, esse contato físico não existe. Ok, gente? Tudo bem? Então, encerramos por aí a nossa aula. Façam, por favor, os exercícios, iniciando da página 60, né? Os exercícios da apostila de sala de aula e também façam, por gentileza, os exercícios que estão indicados para que vocês realizem a tarefa mínima e complementar, ok? Desse capítulo. Ficamos por aqui. Na próxima videoaula, as cantigas de escárnio e de maldizir. Essas são pesadas, ok? Valeu, gente! Abração, até mais. Fui!